Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos no início do nosso ensinamento através do livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, uma parte de Judá do Sul, Reino do Sul, provavelmente da família dos reis, ou pelo menos príncipes de Judá, mas levado em cativeiro para a Babilônia, e ele estava lá. Realmente falamos a nossa última vez sobre a tristeza de viver a vida dominado sobre de outros, vou dizer. E por ser aqui está o mais triste. Na vida de Daniel, ele foi castrado para ser único. Mas Daniel não perdeu fé. Ele não perdeu coragem dele numa circunstância muito complicada, muito difícil. Como José, vendido para o Egito, rejeitado dos irmãos dele. Mas no Egito, ele foi muito fiel ao chefe dele, mas no fim foi acusado de uma acusação falsa, entrou prisão, mas ele foi fiel a Deus. E Deus salvou José daquela prisão, vou dizer. E também, mas José tornou o segundo chefe sobre todo o país de Egito. Daniel, acabamos a nossa última vez. Ele propôs no teu coração que ele queria viver uma vida fiel a Deus. Vou dizer, Daniel não sabia neste momento. Ele não sabia a maravilha que Deus podia fazer através da vida dele. Não sabia. Mas ele determinou: vou servir o meu Deus. Jovens, homens mais novos, a tua vida está em frente. Que determinação! Uma pessoa pode pensar, mas não há nada esperando a Deus, ou orando a Deus, procurando vida fiel, moralidade, santidade, aprendendo mais da Bíblia, ficando muito certo com Deus. Uma pessoa pode pensar, como jovem, na oração, onde está o meu Deus? Onde? Prova que tu és real, prova isto a mim. Cuidado. Deus quer abençoar. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Daniel, cativeiro. Ele determinou, vou agradar a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Daniel, capítulo 1. Quero iniciar o nosso tempo hoje por ler versículo 9 a 16. Fica comigo. A Bíblia diz: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens e da vossa idade. Assim, poriás em perigo a minha cabeça para com o rei. Então ele, o rei determinou esta comida boa. Vou dizer a comida que o mundo gosta, pensando, a pessoa que tem esta alegria vai ser cheio de alegria. Comida, alegria do mundo não é alegria do coração, como é possível com Deus. Mas Marcos está a dizer, comida determinar a condição do coração. Não estou a dizer isto. Mas a pessoa que quer Deus não é muito preocupado com
as delícias do mundo. Ok? Cuidado! Quero culpar-me, mas deve orar com Deus sobre este assunto. Versículo 11. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos únicos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção dos iguarias do rei, e conforme viras, procederás para com os teus servos. Então ele disse: mas deixa-nos para provar, dá-nos 10 dias para realmente comer esta comida, e vamos ver depois de 10 dias a nossa semblante. 14. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. 16. Assim o despenseiro tirou-lhes e a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Então, Daniel venceu segundo o desejo, o propósito dele, mas por sendo provado. Então, vamos tentar falando um pouco sobre isto, mas antes disto, simplesmente quero notar uma diferença. Vou dizer quem foi chefe de Daniel, mas pode ter importância. Mas vou dizer a coisa mais importante que eu quero te entender. Daniel propositou no teu coração para servir Deus e ser fiel, e no fim Deus abençoou isto. E como eu já disse, Daniel não sabia, eu vou ter esta visão de Deus e este não, simplesmente como jovem, sem força, sem nenhum outro mandado, mas ele disse, eu vou ser fiel. É uma decisão pessoal que Deus reconheceu. Deus tem grande valor com esta decisão. Amém. Mas quero mostrar uma coisa. Daniel capítulo 1, achamos este chefe dos únicos na Bíblia ACF. Na Bíblia King James achamos mestre dos únicos. Também versão autorizada. Mas, não somente isto, Daniel capítulo 1, versículos 7, 9 e 10, achamos novamente este chefe. Mas, na Bíblia King James, achamos príncipe dos chefes. Pode ser príncipe e também chefe. Também este mesmo de mestre. Mas, uma diferença parece entre mestre e príncipe, na Bíblia King James também versão autorizada. Mas também Daniel capítulo 1, versículo 11, achamos despenseiro dos únicos, ou despenseiro que foi colocado sobre alguns do chefe, ou do príncipe, depende da versão. Mas também tem nome deste despenseiro, Melzar, na Bíblia King James. Algumas diferenças simplesmente para notar. A coisa mais importante, Daniel fez propósito no coração dele para ser fiel. Então, Daniel capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos únicos. Então, diante destes chefes, ele foi achado fiel. Vamos, esta misericórdia é como a mesma achado na oração de rei Salomão. Vamos ler 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. Quero ler versículo 50. 8:50, a Bíblia diz: Salomão está a orar na dedicação do templo dos judeus. Então,
ele orou dizendo, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Todas as transgressões que houveram em caso de pecar, Salomão fez isto, cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Então, mas ele estava a pedir favor para estes, mas quando ele estava levado em cativeiro, como cativo. E o que aconteceu com Daniel? Lembro-nos também já falei de José em Egito, mas vamos ler Gênesis 39, versículo 21, a Bíblia diz, o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então, eu sei, toda a tua vida não é bom, todos têm problemas, todos cristãos. Pode ser a tua situação é mais fraca. Pode ser está a duvidar, mas realmente Deus ouve a minha oração. Vou dizer, Deus ouve a oração do filho dele. E não vou dizer ele vai resolver todos os problemas da tua vida. E vou dizer outra coisa. Ele pode resolver, mas não vou dizer ele vai resolver todos os teus problemas segundo o teu entendimento. Realmente, a bênção melhor de Deus que pode operar na tua vida acontece quando a pessoa espera no Senhor. Então, eu posso contar várias histórias sobre este assunto, mas quando a pessoa aprende a esperança e esta decisão é além da mão dele, no fim, quando Deus acaba aquele problema ou evento ou circunstância, mas então toda honra e glória pertence a Deus. E vou dizer quando Deus opera, como Ismael e Isaac. Ismael foi segundo a carne, foi tentativa de Abraão, mas não com Deus. Mas Isaac, pela fé, está a ver a diferença. Mas no fim, Abraão aprendeu e ele estava pronto para matar Isaac, sabendo Deus está a operar. Então, o pensamento dele não é o nosso pensamento, mas confia nele. Com a tua vida. Ele sabe. Olha a ele. É melhor como isto. Ok, vamos voltar. Daniel capítulo 1 e versículo 10. Vou continuar lendo. Um minuto só, hein? Mas a Bíblia diz, versículo 10, e disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Então, boa pergunta. Assim, poriás em perigo a minha cabeça para com o rei. Simplesmente o chefe teve temor do rei Nabucodonosor e não fez evidentemente segundo o pedido de Daniel. Mas, continuando o versículo 11, então disse Daniel ao despenseiro, por ser este Melzar, a pessoa responsável para distribuir. Pode ser não obedecer o rei, pode causar grande problema com destes servos. Mas eles por ser Daniel teve grande amizade, ou pelo menos respeito que ganhou com este Melzar. Penso que como isto, mas ele teve favor, a Bíblia diz também, do chefe dos despenseiros. Mas como exatamente isto aconteceu, como eu disse, mas já vamos confiar numa coisa, Daniel fez propósito no teu coração e Deus abençoou isto. Mas este versículo 11, então disse ao despenseiro, a quem os chefes dos eunucos
colocaram, mas este versículo 2, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Ok. A palavra hebraica deste legumes tem a ideia de sementes comestíveis de plantas leguminosas. Isso pode incluir como feijão ou como lentilha. Então, é o que Daniel estava a pedir. Daniel organizou evidentemente este pedido como despenseiro, mas não como chefe. Mas depois de achar a situação deles, porque ele foi negado, mas ele voltou dizendo, mas prova-nos 10 dias. E vou dizer, versículo 13, então, se examine diante de ti a nossa aparência, depois de 10 dias, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme veres, procederás com os teus servos. Então, ele estava a dizer, mas vamos provar 10 dias, e depois disto vamos achar. E eu quero dizer uma coisa mais importante. Todos de nós precisamos de comer. E eu penso que estas delícias do mundo, do respeito de comida, podem prejudicar mais o corpo humano do que dieta de comida mais simples. Eu penso que é assim. Mas outro fator que eu quero mencionar, que é quando a pessoa está a servir Deus do teu coração, sendo fiel, ele podia jejuar. Mas, outro vai olhar, aquele é mais triste, mas quando a pessoa está a obedecer a Deus do coração, Deus dá àquela pessoa uma certa paz que o mundo não sabe. E esta paz opera no coração com manifestação do exterior. Então, duas pessoas que comem a mesma comida, mas uma está a obedecer a Deus, outro não, aquele que está a obedecer pode ter semblante ou aparência melhor do que outro, simplesmente porque ele está a obedecer a Deus do coração. Nós devemos reconhecer isto. É muito importante. Então, mas Daniel, ele pediu 10 dias. Este versículo 12, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Este 10 dias é número dos gentios. É número dos gentios, e Daniel, abaixo da autoridade do país gentio, está a pedir 10 dias. Pode ser mais significação, mas pelo menos este número é ligado com gentios. Vamos ler Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, a primeira vez achamos gentios. Mas este... desculpe. Versículo 5. Estes filhos de Jafé. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as famílias entre as nações. Mas está a dizer ilhas dos gentios nas suas terras. Primeira vez. Gênesis, capítulo 10. Mas também por chegar ao Novo Testamento, mas achamos Paulo, apóstolo para gentios, mas antes de Paulo realmente iniciar o ministério dele, achamos Pedro em Gênesis, Atos capítulo 10, novamente, sendo enviado à casa de Cornélio. Também Paulo, apóstolo para gentios, Romanos capítulo 10, ele deu detalhes sobre o nosso evangelho. Evangelho, Paulo disse, o meu evangelho sendo pregado
em todo o mundo. Todo o mundo. Então, mas também em Daniel capítulo 1, aqui achamos os judeus sendo provados dos gentios para os provar. Os judeus não reconhecem Daniel como profeta, porque foi profeta aos gentios, vou dizer. Eles querem dizer, não foi possível ser usado vivendo entre aqueles gentios. Mas vamos ler Lucas capítulo 2. Hein? Eu quero mostrar-te a maneira dos judeus contra os gentios. O povo de Deus, eles deviam ter mais compaixão. Hein? Mas vamos ler Lucas capítulo 2. Isso é Jesus no início do ministério público. Ele leu na sinagoga. Mas vou começar com o versículo 24. A Bíblia diz: e para dar a oferta, desculpa, é Lucas capítulo 4, eu disse 2, Lucas capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz: e disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ele foi rejeitado de Israel. Em verdade, vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma destas viúvas, foi enviado Elias senão a Sarepta de Sidom, país gentio, a uma mulher viúva, gentia, vou dizer. Não somente isto, 27, e muitos leprosas havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio, e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantou-se, e o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitar. Mas Jesus escapou. Gentios! Eles tiveram um grande problema com estes gentios. Povo desprezado. É a mesma reação de Paulo, quando ele queria dar defesa do apostolado dele, da chamada dele, mas este Atos capítulo 22, vamos ler Atos 22, vou ler 21 a 23, a Bíblia diz: e disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Paulo estava em frente da multidão dos judeus em Jerusalém, sendo prendido no templo, sendo levado para prisão. Mas ele disse àquela centurião, mas dá-me um momento para falar com este povo. Ele começou a falar. Então ele falou muitas coisas na língua hebraica, eles não tiveram problema, mas quando ele chegou aqui, versículo 21, e disse-me, Deus disse a Paulo, vai, porque ele enviar aos gentios de longe. Ele mencionou aquela palavra detestada, gentios. Versículo 22, e ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo, tira da terra tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, o arrojando de si as vestes e lançando pó para o ar. Eles não queriam ouvir. Mas Daniel, ele foi estimado fraco porque ele profetizou entre os gentios. Está a ver? Os judeus... João capítulo 8, quando Jesus falou com os líderes do país dele, eles responderam dizendo, nunca foram em cativeiro a ninguém. Cuidado, hein? Eles andaram como cegos, não reconhecendo a fraqueza deles. Ok, mas Daniel, ele pediu 10 dias, foi dado 10 dias, número ligado com gentios, e ele é mal estimado entre os judeus por resultado disto. Capítulo 1, versículo 14, e ele consentiu isto, concordou com 10 dias. E os experimentou 10 dias. Versículo 15,
E ao fim de 10 dias, apareçam os seus semblantes melhores. Então, é uma passagem mais prática que ensina do respeito da fidelidade e coragem. Eu quero pausar um pouco com este pensamento. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 26. Deus quer mostrar-nos esta defesa que ele teve com Daniel. Ele resolveu este assunto com Daniel. Daniel andando pela fé, sem nenhuma fama, mas confiando em Deus como jovem. Ele disse, eu não quero esta comida, mas é necessário comer. Mas, então, outra vez, provavelmente, prova os teus servos 10 dias. Por favor. Ele usou rezar, falando de uma palavra razoável, tentando ganhar este favor deste Melzar, o despenseiro, provavelmente, ou pode ser chefe. Mas vou dizer, Daniel ganhou este favor no fim, Deus provou. Ele teve coração certo. Vamos ler Mateus capítulo 26. Vou começar com versículo 36. A Bíblia diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Ele teve 11 naquele momento. Traidor Judas Iscariote já saiu. Mas ele foi ao jardim de Getsemane para orar. Chegando lá, mas no parte exterior ele deixou 8 deles. Mas ele entrou com Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então eles entraram. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sozinho lá com Pedro e Tiago e João, como quando ele ressuscitou o filho de Jairo, a filha de Jairo, que morreu, ou quando ele subiu monte de transfiguração, e elas experienciavam maravilhas que os outros 8 não experienciavam. Mas Marco, por quê? Porque Deus sabe os corações. Ele queria abençoar mais aquele pequeno 3 do que o resto do 8. Vou dizer, Deus não opera através da multidão. Ele está a procurar homens fiéis para abençoar. Quer ser abençoado, mas a tua fé é entre você e Deus. Não você, também o teu amigo, ou também o teu pastor. Não, é você e Deus. Como vai responder? Mas a resposta de João e Tiago e Pedro naquela Getsemane, mas eles todos dormiram. Jesus estava a orar, soando a Bíblia diz sangue. Ele voltou. Eles estavam dormindo. Mas cuidado. Deus quer abençoar-te, Ele quer usar-te. Mas por que aqueles 3 foram separados do resto? E porque aqui eles, entre aqueles 3, João foi estimado. Mas isto é outra parte. Pelo Senhor ser mais fiel, vamos ler João 19. Não estou a ler bem a minha nota, mas eu entendo o que eu quero dizer. É como isto. Mas João 19, vamos ler 26 e 27. Vou dizer João na cruz. Naquele dia,
Jesus foi crucificado, João estava lá. Onde estava Pedro ou Tiago? Eles fugiram. João, mas ele não estava lá com Jesus, penso que em tudo, mas ele estava aqui. Versículo 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus deixou a responsabilidade de cuidar para a mãe dele com João. Não com os irmãos dele. Este Tiago, não Tiago, filho de Zebedeu, mas Tiago, filho de José e Maria, que tornou-se apóstolo depois da volta de Jesus para o céu, terceiro céu. Este Tiago, mas Jesus não deixou a mãe dele na mão de Tiago ou outro irmão dele, meu irmão dele. Não, ele escolheu o discípulo mais fiel. Ele disse, mas eu quero este João. Eu sei, ele é confiável. Mas ele estava lá inclinando o meu peito durante esta última ceia. E o resto disse, sou eu, Senhor, sou eu. Mas também Judas Iscariotes, sou eu, mestre, mas não João. Ele perguntou, quem é, Senhor? Ele sabia, não era ele. Através do livro de João não referiu-se a João, também discípulo grande, apóstolo. Não, pai. Ele não disse isto. Ele deixou o nome dele. Eu sou o discípulo quem Jesus amava. Sim! Mas, Marco, ok, estamos a entender. Mas também, que ligação esta ideia tem com Daniel? Eu já mencionei, Daniel propositou no coração, não vou viver infielmente no cativeiro. Eu vou guardar a minha fé nessa circunstância fraca. Mas, então, vamos considerar um pouco de Daniel. Daniel, capítulo 1, novamente, tá? Mas fique comigo. Vou mostrar-te outra coisa também, mas vou dizer simplesmente que Daniel foi mais fiel entre aqueles 4 jovens hebreus que estavam lá, mas também mais fiel, vou dizer, de qualquer outro judeu naquela altura, grande homem de Deus. Mas Daniel capítulo 1, e vou mudar tópico e vamos voltar. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Então, mas outra coisa, estamos nesta passagem, mas o fim, eu sei, neste contexto, está a falar sobre o fim daquele período de 3 anos, esta formação da cultura babilônica que já limos e estudamos em Daniel capítulo 1, versículo 5. Depois, ao fim destes 3 anos, vou dizer de uma outra forma, esta expressão é muito ligada com o fim dos tempos. Lembra-te, Deus criou tudo em 7 dias, mas 6 dias descansou o último dia. É criação profética, porque Pedro disse, um dia com o Senhor é como 1000 anos. Então, por chegar ao fim do período da igreja, é nosso tempo agora, é o fim de 6 dias. Vou dizer, é fim de 6.000 anos. Então, está a chegar o dia do Senhor, a segunda vinda. Esta expressão, naquele dia, o dia do Senhor, é ligado com a segunda vinda, mas não somente isto, também aquele reino milenar, depende do contexto, pode referir à segunda vinda, pode referir àquela segunda vinda também 1000 anos, algumas vezes aquele 1000 anos reino. Mas cuidado,
Então, este fim do tempo é achado muito no livro de Daniel. Vamos ler. Versículo 4. Jovens em quem não houvesse... desculpa. Capítulo 12, Daniel capítulo 12, fim do tempo, e versículo 4, a Bíblia diz: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Está a ver? Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Versículo 6 também. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim destas maravilhas? Versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? O fim, versículo 9. E disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Mas também, versículo 13. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ok, então este é muito ligado com o fim do tempo, este Daniel. Mas não somente isto, Daniel capítulo 1, vamos voltar. Eu quero acabar este pensamento de Daniel sendo amado, mas eu tenho outro noto entre este par. Então, mas versículo 16, assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhes dava legumes. Devemos procurar ser fiel também com circunstâncias difíceis. Eu tenho algumas notas aqui, simplesmente vou ler a ti, porque eu quero te ouvir esta palavra, não a minha palavra, mas é bom versículo para memorizar. Sim, 1 Coríntios 10, versículo 13, que diz: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, como tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Ele não vai deixar-te ser tentado acima da tua capacidade de resistir, por confiar em Deus. Está a ver? Não somente isto, mas esta é a história, Hebreus capítulo 11, mas sobre os pais de Moisés. Hebreus capítulo 11, e vou ler o versículo 23, a Bíblia diz: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Eles não tiveram temor. Então, mas Faraó, ele já deu o mandamento: vamos matar todos os machos, meninos que nascem das mulheres hebreicas. Então, mas este Joquebede, também Arão, penso que Arão foi o pai dele, mas eles determinavam: vamos salvar a vida de Moisés. Moisés significa tirar de água. Ele foi salvo pela fé dos pais dele. É grande história. Então, mas vamos voltar este Daniel, capítulo 1. E versículo 17, vou ler versículo 17 até 21. A Bíblia diz: Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles
e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Eles foram 10 vezes mais inteligentes e com entendimento do que o resto. Eles foram provados 10 dias, mais inteligentes 10 vezes. Então, mas também 20 em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes, como eu mencionei, mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino, e Daniel permaneceu até ao primeiro ano de rei Ciro. Então, mas grande bênção que Deus deu a estes jovens por ser fiel. E estamos a entrar neste livro de Daniel com grandes profecias e maravilhas feitas através da vida dele. É Deus operando. É bênção para ler e pensar sobre estes assuntos. Versículo 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Uma vez, uma pessoa pode olhar a outra como inveja. Como é que ele conseguiu? Vou dizer, andando com Deus. Mas algumas vezes um homem tem capacidade maior do que outro. Eu sei isto, dons de Deus dado, mas também muitos usam dons para eles próprios, não tendo fé em Deus. Mas a pessoa que tem fé em Deus vai receber coisas de Deus porque Deus quer abençoar e magnificar Ele próprio através da vida dele. É como isto. Mas a prova foi para 10 dias, mas na verdade estes jovens foram fiéis 3 anos, segundo Daniel 1, versículo 5, já falamos. Cristo, sendo formado em ti, requer fidelidade com o tempo. Vamos ler Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, e quero ler versículo 19. A Bíblia diz: meus filhinhos, Paulo falando com estes crentes em Galácia, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Paulo queria dizer, estou a sentir dor de parto novamente. Dor de parto, novo nascimento. Mas Paulo está a voltar ao início, quando ele pregou Jesus e a salvação. Eu penso que foram salvos. Por confiar em Jesus, novo nascimento é salvação. Mas o que aconteceu, estes, depois da saída de Paulo, entraram outros judeus com outro evangelho, dizendo, mas fé, dom gratuito, mas também guardando a lei, sendo circuncidado, por exemplo. Mas também com comida, eles enganaram o apóstolo Pedro. Paulo está a dizer, estou a sentir dor de parto novamente, porque eu quero Cristo ser formado em ti. Cristo formado em ti, mas isso é me seguindo Cristo sem preocupação do outro homem. Então, é como Daniel. Mas Cristo formado em nós, deve ser a nossa tarefa, nosso objetivo. Veja a importância de magnificar a sabedoria de Deus e conhecimento de Deus na base da vida de um crente. Vamos ler Provérbios, capítulo 1. Espero que, versículo bem conhecido, Provérbios, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Mas não somente isto, Provérbios capítulo 9. Princípio de sabedoria, medo de Deus, temor do Senhor. Mas Provérbios capítulo 9, versículo 10 e 11, a Bíblia diz:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência, porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida, se te aumentarão. É através de sabedoria de Deus, não sabedoria humana, que não tem base na palavra. Deus é mais inteligente. Algumas vezes a melhor maneira para batalhar com Deus é remover a minha mão e confiar nele, como Daniel. Ok. Daniel é semelhante a José, ambos foram prisioneiros em terra estranha, ambos tiveram seu caráter moral testado, ambos conheceram sonhos e interpretações, ambos abençoaram os reinos onde habitavam, ambos sofreram e ambos foram elevados a altos cargos políticos. Já falei sobre este versículo 8, Daniel capítulo 1, versículo 18, falando sobre o fim de dias, e ao fim de dias em que o rei tinha falado, mais 3 anos aqui, mais ligado com esta outra parte, mas todos eles foram achados com mais sabedoria, mas Daniel é primeiro na lista. Também Daniel é como o porta-voz destes 4. Também a Bíblia diz Daniel propositou no coração, não todos, mas eu penso que todos foram inclinados, mas Daniel é apresentado como líder, o mais fiel, como João. Os outros não disseram nada e não lemos nada sobre o propósito dos outros 3. Então, Daniel capítulo 1, versículo 8, esta é a parte de que eu queria chegar. Daniel capítulo 1, versículo 8, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, mas vamos ler Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, grande visão, profecia que Daniel recebeu. Versículo 23. No princípio das tuas súplicas, sai a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Está a ver? Muito amado, ligado com o propósito do coração. Capítulo 10. Daniel recebendo outra visão, outro entendimento. Versículo 11. E me disse Daniel, homem muito amado. Está a ver? Daniel, muito amado, como aquele discípulo que Jesus amou. Está comigo? Está a ver? Vamos ler no mesmo capítulo, versículo 19. E disse não temas, homem muito amado. Daniel, muito amado. Então, lembra-nos do discípulo a quem Jesus chamava João, a quem foi deixada a mãe de Jesus para João cuidar dela. Grande confiança. Nossa próxima pergunta é muito óbvio. Deus pode confiar em ti? Espero que sim. Mas fica fiel com ele. É o que ele quer. Vamos voltar a Daniel capítulo 1. Este versículo 20. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Não há problema com astronomia. Um estudo sobre a ciência das estrelas, a rotação, o movimento delas. Mas cuidado com a astrologia, que é mais ligado com, vou dizer, horóscopos. Também tentando prever ou interpretar e adivinhar da sorte. Dizendo mais, por olhar as estrelas, a posição delas, isso vai acontecer na tua vida. Cuidado com isto.
este é ligado com estes outros magos, mas não é ligado com mais entendimento da palavra de Deus. Mas este que quer dizer a posição das estrelas vai determinar a qualidade de tua vida e pode confiar nelas. Isso não é de Deus, é do diabo. Também Daniel, capítulo 1, versículo 21, e Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Vamos ler Daniel, capítulo 9. Mas isso não é Ciro. Daniel vivia em Babilônia com este Nabucodonosor, também Belsazar, filho dele, que vamos achar usou mal utensílios do templo, uma maneira irreverente que Deus julgou. Mas capítulo 9, versículo 1, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, um dos países que conquistou a Babilônia, mas também com este outro Pérsia. Mas vamos ler Daniel capítulo 10, versículo 1. A Bíblia diz: e no terceiro ano de Ciro, rei de Pérsia, Medio-Pérsia conquistaram Babilônia, mas estes reis entraram. Daniel passou todo o tempo, ele estava lá naquele cativeiro, 70 anos, mais do que isto, mas simplesmente ele permaneceu até aquele tempo. Ele serviu abaixo de 4 reis, Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro, passando mais do que 70 anos. Ok. É o nosso ensinamento de hoje. Mas vou dizer, é um ensinamento da vida cristã, da vida de fé. Confiando em Deus, olhando Ele. Muita atividade na esfera de cristal. O que é chamado cristal, também o que é chamado a igreja hoje. Muitas doutrinas, ensinamentos, denominações, grupos. Deus está a procurar um homem fiel. E Ele quer abençoar aquele homem. Vai ser aquele homem? Espero que sim. Pensa sobre isto. Procure e busque Deus. Ele vai dar-te ajuda. Vamos falar mais sobre Daniel com a nossa próxima lição. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.